Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Dornelas e hoje a gente vai começar uma série sobre os 5 ministérios. Por que eu vou fazer essa série sobre os 5 ministérios? Eu percebi que a gente tem pouco conteúdo sobre isso, tem pouca informação. A gente vê algumas pregações dando ênfase em um dos ministérios, por exemplo, evangelista, blá, 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 e deixa os outros 4 de lado. Ou apostólico, ou profeta, e não dá um contexto todo, né? Então eu resolvi fazer essa série pontuando todos os ministérios. E aí a gente vai abranger tudo. E qual que foi a fonte que eu tirei essa aula que a gente vai fazer, por assim dizer? Eu li um livro que chama-se Não Apagueis o Espírito, do pastor Fábio Coelho. Cara, uma leitura incrível. Aconselho muito. Porém, a melhor fonte é essa aqui, é a Bíblia. Então se você já tem esse livro, você vai ver essa aula que eu vou fazer, você vai ver que eu tirei coisa de 70% aí, você vai ver do que eu tirei desse livro, tá bom? Então foi bem embasado nesse livro. Se você não tem, eu te aconselho, adquira, é um livro fantástico, você vai gostar bastante. Legal? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar sobre 5 ministérios, um ministério por dia. Hoje a gente vai fazer só uma introduçãozinha básica, tá? E como que nós vamos ler? Primeira coisa, a gente vai ler o texto sem uma ideia pré-reformada de outras pessoas, sem uma ideia formada, uma teologia que eu aprendi do meu pastor. Meu pastor ensina assim, assim, assado. Legal. Meu outro pastor ensina assim, assim, assado. Legal também. Mas a gente vai ler o texto, respeitar a pontuação e as vírgulas do texto e nós vamos fazer uma pequena exegese. O que é exegese? Levar para fora significa isso. Exegese significa levar para fora. É uma palavra que significa uma interpretação ou uma explicação crítica de um texto, particularmente um texto bíblico. Legal? Então vamos para o livro? Efésios, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 7. Tá legal? E a cada um de nós foi concedida a graça. O que é graça? Graça é o favor não merecido. A gente vai fazer perguntas para o texto e vamos responder o texto, legal? Então, e a cada um de nós foi concedida a graça. Graça é o favor não merecido. Então, a cada um de nós foi concedido algo que nós não merecíamos, conforme a medida repartida por Cristo. Então, quem concedeu esse favor para nós foi Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa, versículo 9, o que significa? Ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, e está acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Peraí que ficou ruim isso, deixa eu ler o versículo 9 de novo. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ponto. Versículo 11, é o nosso versículo chave agora, gente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar para a obra do ministério. Então vamos lá. Primeira coisa, são 5 ministérios, não 4. Muitas pessoas dizem que são 4. Pastores e mestres é uma coisa só. Porém, se você ver aqui, não tem uma vírgula, continua. Pastores e mestres, não é pastores mestres. Se fosse pastores, se mestres e pastores fossem o mesmo ministério, não ia ter esse E aqui, seria e outros para pastores, mestres, evangelistas e outros para pastores, mestres, certo? Versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Opa, peraí, vamos lá. Então ele designou 5 ministérios, para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. E até quando isso? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então,
Então quer dizer que não acabou o ministério apostólico? Quer dizer que não acabou os pastores, mestres, os evangelistas, os profetas? Não, não acabou. Porque se você parar para olhar friamente a igreja, você vai ver que até que alcancemos a unidade da fé. A igreja já alcançou a unidade da fé? Não, ainda não. O conhecimento do Filho de Deus? Também não. Chegamos então à maturidade, atingimos a plenitude de Cristo? Também não. E qual o propósito disso? Versículo 14, o propósito é que não sejamos mais levados como crianças, de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Ou seja, basicamente os 5 ministérios são funções ministeriais que servem como um auxílio para o crescimento espiritual da igreja, assim como as juntas têm a função de unir o corpo. Então, os 5 ministérios, eles ligam todo o corpo. Os apóstolos, os profetas, o fundamento dos apóstolos, todos eles ligam tudo, né? E como que eu faço para adquirir um dos dons, né? Uma das perguntas que eu sempre escuto, como que eu faço para adquirir um dom? Como eu faço para me tornar um apóstolo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre, ele não é gerado, ele nasce assim, ele nasce com esse dom, ele não é gerado, eu acho que é a forma errada de dizer, mas ele não é adquirido através de muita oração, ele nasce com isso, e isso é identificado, né? Diferente dos dons do Espírito, que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que devemos buscar com zelo, certo? Porque a Bíblia diz no capítulo de 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 31 diz assim, ó, busquem com zelo os melhores dons, ou seja, para eu falar em línguas eu preciso orar muito para pedir isso, para eu curar eu preciso pedir, Deus, eu quero o dom de cura, Deus, eu quero ser um profeta, me dá o dom de profecia, eu quero ver além das coisas, então é algo que a gente precisa buscar. Outro dom é o dom de Deus. Né? O dom de Deus qual que é? A salvação. Se você ler em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação é dom de Deus para que nenhum se glorie. Ou seja, o dom de Deus também não é buscado. O dom de Deus é Ele dar a abertura para que todos cheguem ao conhecimento de Deus. É dado pela graça, por meio da fé na obra de Cristo, que está no capítulo 2 de Efésios. E o dom de Cristo? O dom de Cristo ele é derramado sobre alguns e esses têm uma missão. Os dons de Cristo precisam ser identificados, depois eles precisam ser desenvolvidos e confirmados pela igreja, tendo a supervisão de líderes mais maduros que já fluem há algum tempo nesses dons, até que estes já estejam maduros para servir a igreja. Todos podem fluir nos dons? Claro que não. Se você parar para pensar nos 5 ministérios, nesse livro, inclusive, dá esse exemplo do jogo de futebol, tá? É tipo uma partida de futebol. Existe o técnico, existe o time e existe a plateia que está assistindo o jogo, certo? Os técnicos, o que eles fazem? Eles dão a tática, fazem... Cara, você vai jogar por ali, você vai jogar por aqui, né? Como está escrito assim, ó, versículo 12, com o fim de preparar os santos. Então, quem seriam o time de futebol? Os santos. Então, mas não é o Santos Futebol Clube não, tá, gente? Mas quem seria o time de futebol? Os santos, a igreja, o corpo de Cristo. Ou seja, os 5 ministérios, os pastores, os profetas, os mestres, ensinam como o time deve fluir. Para quê? Para que o mundo, a plateia, veja a gente fluindo. Não é? E aí sim, os dons do Espírito, para quem que é? Para os santos. Os santos buscam, pedem, clamam, e aí o apóstolo vai ensinar a galera a fluir no dom apostólico, o profeta vai ensinar a galera a fluir no dom profético de profecia, e aí eles vão fazer o quê? O mundo vai ver a igreja fluindo, se manifestando, cada um no seu espaço, amém?